Saudações, vamos realizar hoje aí a aula de equação do segundo grau, tá? E vamos começar pela equação do segundo grau completa. Por que completa? É o seguinte, ela é completa porque ela tem os três coeficientes, o coeficiente A, o B e o C, tá? E deixa eu ver mais o que, tá? Se ela tem os três coeficientes, então ela é completa. Isso aí, se está faltando um dos coeficientes, então ela é incompleta, tá? Não tem muito segredo. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é sempre aquele número que está junto do x elevado ao quadrado. Cadê o x elevado ao quadrado? Está aqui. Então, o número que estiver aqui é o A. Tem alguém aqui? Não. Se não tem ninguém, é porque tem um 1 escondido, tá? Então, o A, eu digo que é um 1. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o número que está junto do x. Quem está junto do x? O menos 4. Eu tenho que botar o sinal inclusive. Então, o coeficiente B é menos 4. E quem é o C? O C é o número que está sozinho, sem letra, tá? E geralmente diferente de 0 e do lado esquerdo. Ok? Então, no caso aqui é o 3, tá? Não estou colocando sinal, porque quando eu não coloco sinal, eu estou dando a entender que é mais, que é o sinal de mais. Deixa eu ver aqui. Tá, então, com isso, já temos as informações para poder calcular o delta. A primeira coisa que a gente tem que fazer na equação do segundo grau completa é calcular o delta. Quem é o delta? Tá aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí eu dou uma dica para vocês. Coloquem entre parênteses. Por quê? Desculpe. Coloque entre parênteses. Por quê? Para você não se confundir na hora que for substituir, tá? Então, vou continuar aqui. É só substituir. Aqui é o B. Qual é o valor do B? Menos 4, ó. Vou até botar parênteses aqui, para também não confundir. Qual o valor do B? Menos 4. Então, ó, coloquei aqui menos 4, tá? Ele está ao quadrado, eu deixo ao quadrado. Copio menos, copio 4. No lugar de A, eu tenho que colocar o valor que ele deu. Foi 1. Então aqui eu vou botar 1. Copio o sinal de vezes, copio parênteses. Aqui está C. Tem que trocar pelo valor que ele deu. Qual foi o valor que ele deu? Deu 3. Então eu vou botar aqui o 3. Tá? E aí é só fazer. Só que vocês que estão começando, não é para sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Por quê? Vocês vão se confundir. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher, vai fazer uma coisa de cada vez. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa parte aqui. O resto eu vou copiar. Então, ó, delta é igual menos 4 elevado ao quadrado. É só fazer aqui, ó. Menos 4 elevado ao quadrado é como se fosse menos 4 vezes menos 4. Quanto dá isso? Isso dá mais 8. Mais 8, mais 16, desculpa. Por quê? Menos com menos numa multiplicação dá mais. 4 vezes 4, 16. Então o valor aqui, ó, é 16. Copie o resto, não vou sair fazendo, porque eu posso me confundir. Vou fazer aos poucos, tá? Então, ó, agora eu vou resolver o quê? Tenho aqui multiplicações e aqui eu tenho a conta de menos. Quem é a prioridade? A prioridade são as multiplicações. Então vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó. 1 vezes 3.
Quanto dá 1 vezes 3? Vou fazer aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3, tá? Não tem muito segredo. Então copio o resto e coloco aqui o resultado dessa conta, que deu 3. Aqui, ó, 3. Tranquilão, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer essa conta aqui. E aí, esse sinal, eu posso até dar uma ignorada nele, tá? Vou dar uma ignorada nele. E aí, ó, eu tenho 16 menos o resultado disso aqui, 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui, ó, ficou 16 menos 12. 16 menos 12 dá quanto? Dá 4, tá? Então, esse é o valor do delta, tá? Não tem muito segredo. Agora, o que falta fazer? Agora falta a fórmula de Bhaskara, tá? Aí, ó, a fórmula de Bhaskara é essa aqui. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido ou sobre 2 vezes A. O que significa esse mais ou menos aqui? Mais ou menos significa o seguinte, que eu vou ter que fazer uma conta considerando que aqui é mais, e vou ter que fazer outra conta considerando que é menos, tá? É isso que quer dizer. Então, vou substituir só para vocês verem como é que fica. Aqui tá menos, ó, ele tá dizendo aqui menos. Vou até botar parêntese para não ter problema. Ó, menos e o valor de B. Quem é o valor de B? Olha aqui, ó, menos 4. Então, eu coloco menos 4. Vão ficar 2 sinais de menos aqui. Aí depois a gente resolve. Vamos continuar substituindo. Mais ou menos raiz do delta. Quem é o delta? A gente descobriu que o delta é 4. Então aqui eu vou botar 4. Agora eu vou substituir embaixo. 2 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Então, 2 vezes 1. Tranquilidade. Aí, o que eu vou fazer agora? Aquele bagulho, né? Não, vou substituir aqui primeiro. Vou botar os resultados primeiro, depois eu faço essa parada aqui. Vou continuar aqui embaixo. Menos com menos. A gente tem que fingir, quando isso acontece, que isso aqui é uma multiplicação, tá? Menos com menos dá o quê? Menos com menos dá mais. Então, isso dá mais 4, tá? Mais ou menos raiz de 4. Qual é o valor da raiz de 4? O valor da raiz de 4 é 2, tá? E embaixo, quanto dá? 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, tá? É isso. E aí a gente tem mais 4 mais ou menos 2 sobre 2. O que a gente vai fazer? Esse lance aqui. A gente vai criar duas situações. A primeira situação, vou botar aqui, ó. Primeira situação. E a segunda situação. Ok? Então, na primeira situação, esse sinal aqui fica mais. Então, ó, mais 4, mais 2 sobre 2. Primeira situação. Segunda situação. Esse sinal aqui vai ficar menos.
mais 4 menos 2 sobre 2, tá? Vou botar a setinha aqui. E aí é só fazer. 4 mais 2 dá quanto? Dá 6. 6 sobre 2. Quanto dá 6 sobre 2? É a mesma coisa que 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui eu tenho 4 menos 2. Como é que fica isso? 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Dá 2. E sobre 2 fica 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 dividido por 2. Quanto é 2 dividido por 2? É 1. Então, a resposta dessa equação são duas. São duas. Então, são as respostas, que é 3 e 1. Os valores de x, a gente está calculando o valor de x, tá? Essa fórmula aqui de Bhaskara, vou botar aqui, ó, é para saber o valor de x. X é igual a essa fórmula aqui de Bhaskara, tá? E aí, os valores que nós descobrimos foram 3 e 1, ok? Bem, resumindo, esta é a aula de equação do segundo grau completa, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar, fique à vontade. E se você viu alguma irregularidade, fique à vontade também para comentar, mas não esqueça de citar a referência bibliográfica para eu colocar na errata. Valeu? Até mais!